Meu marido chegou aqui morto. Na realidade, ele chegou aqui morto. Quando se fala assim, hospital de cuidados paliativos, né, a gente já fica meio que assustado, né? A gente tem aquela impressão que você vai ser jogado lá e vai esperar a morte chegar, não é isso? Mas aí quando eu cheguei aqui, eu tive uma visão completamente diferente. Que o foco da gente não é a morte, o foco da gente é o cuidado enquanto vida tiver. E cada dia ele tá, né, reagindo melhor. E você vê que ele está sendo bem cuidado, que ele está sendo bem tratado. Muitas vezes o ser humano precisa dizer tchau. E aqui a gente autoriza as pessoas a dizerem tchau. Eu era para estar o quê? Chorando. Não, eu tô feliz. Porque a hora que Deus recolher ele, eu sei que esse hospital aqui propôs um fim sem gritos, sem choro. Um fim feliz. Este é um hospital diferente. Aqui não tem UTI nem pronto-socorro. O necrotério faz divisa com uma sala de acolhimento. Mantido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui em Salvador, este é o primeiro e até momento único hospital de cuidados paliativos público do Brasil. É um hospital que ele foi direcionado, que é exclusivo para os pacientes que têm um tempo de vida bem curto. Muita gente ainda sente muita dor, muita falta de ar, muita náusea. Então, quando a gente compensa isso, a gente desinflama, eu digo assim, o paciente. E aí ele dá vontade de viver, pelo menos pelo tempo que tem. Ele acamou, ele deixou de andar, parou completamente de andar. Apareceu escara, feridas, mas ferida de uma infecção violenta. Quando eu cheguei aqui, fiquei assim, extremamente assim, feliz, apaixonada pelo que vi, né? Eu nem esperava na minha vida de encontrar uma coisa dessa, um lugar tão, assim, sabe, acolhedor. E graças a Deus, até a fisionomia dele, com toda a gravidade da infecção, você vê que tem uma aparência melhor. O que você espera para o seu marido? Que Deus ajude que ele se recupere, que eu possa levar ele para casa, para gente terminar os dias juntos em casa. Ai, eu não posso chorar. A gente tem uma taxa de alta muito maior do que o esperado. A gente esperava que a taxa de alta dos pacientes fosse em torno de 10%. A gente tem uma taxa de alta de 37%. Então isso é muito, muito interessante. Por quê? Porque isso fala de boa qualidade de assistência. O que é um paciente de cuidado paliativo que recebe alta? Alta de quê? Ele recebe alta sabendo e conhecendo que ele continua tendo a sua doença, mas ele volta para casa com a condição, de novo, de estar conectado com o que muitas vezes é sagrado para ele, que é a sua família, é o seu lugar, onde morou a vida inteira. Ele vai ficar bem, com fé em Deus. E a gente vai poder voltar. É a coisa melhor do mundo, né? A gente tá lado a lado, a gente. É isso aí. Ai. A despeito do cuidado paliativo, na maioria das vezes está associado à morte e a fim, a gente sempre traz que, mesmo que seja o último dia, mas é o último dia de vida. Então, o que eu puder trazer de vida para esse paciente e para a sua família, que vai fazê-los se conectar, para mim é o que vale. Ele teve um acidente de moto, fizeram a ressonância, aí além dos coágulos que tinha, veio o diagnóstico do câncer. Aí foi onde que já veio, né, o diagnóstico de paliativo. Foi onde Deus mostrou esse canto aqui pra gente, né, que eu apelidei como um cantinho do céu. E aqui cada dia ele tá, né, reagindo melhor. Esse aqui é meu esposão, né? A gente tá junto já há 3 anos e meio. Acabou de tomar um banhozinho, tá bem alimentado, medicações. Não sente dor nenhuma. Deus faz obras também, né? Então a gente sempre tem uma esperança. Mas seja lá qual for a vontade de Deus, eu sei que Ele tá em paz. A esperança é inerente do ser humano.
Eu não brigo nem contra a esperança, nem contra os milagres. A gente ficará muito feliz se essas duas coisas acontecerem. Por isso que aqui o foco não é a morte. Por isso que aqui o foco é, vamos trazer qualidade de vida enquanto vida tiver. Isso aqui é um pedacinho do céu. Foi o lugar que Deus fez e eu gostaria muito que as outras cidades, né, fizessem um cantinho assim, porque é muito bom. O hospital nasce como modelo de cuidado de fim de vida, de fato. E isso traz a premissa de que o tempo médio de permanência do paciente na instituição seja um tempo menor. Não necessariamente eles morrem nesse tempo, mas a gente consegue dar muita alta para casa. Entre o oi e o tchau aqui dentro, a gente tem uma variação de 8 dias e meio. A gente faz um treinamento com as equipes aqui do hospital, que a gente trabalha. Se eles se internassem hoje, eles teriam entre o oi e o tchau 8 dias e meio. Como que eles gostariam de ser cuidados? Como que a senhora é tratada aqui? Eu, como uma bebê, me perguntam o que é que eu quero, o que eu mais gosto, o que eu quero. Eu disse, estou aqui como uma granfina. Ela tá com esse problema, esse cistozinho no fígado. E o médico que descobriu isso aí já falou para ela assim, melhor não mexer, porque não sabe o que é, se precisa fazer uma cirurgia, alguma coisa. Só que a gente disse, não, deixa como está, porque a gente não vai deixar mexer pela idade dela. Aí ela está aí, de repouso, sendo bem tratada. Graças Entendeu? a Deus. A senhora está mais feliz aqui? Estou sim. E como estou? Entre os anos 2000 e 2023, a proporção de idosos na população brasileira quase duplicou, passando de 8,7% para 15,6%. E as projeções indicam que até 2070, cerca de 40% da população será feita de idosos. 8 em cada 10 pessoas vão precisar de assistência nos seus 2 últimos anos de vida. Morreremos os nossos 2 últimos anos de vida sofrendo muito, provavelmente com alta dependência. Então, hospitais como esse têm que ser multiplicados em toda a rede. Com o médico que vem conversar com a pessoa que está dependente. Não vem, eu nunca achei isso em lugar nenhum. Em 83 anos a senhora nunca viu isso? 86, eu nunca. Adoro isso aqui, adorei isso aqui. Por que essa instituição não tem UTI? Porque os nossos pacientes que precisassem correr uma maratona, porque entrar na UTI é meio que isso, a gente só faria eles sofrer. Meu pai, ele sempre gostou de caminhar, sempre. E correu várias maratonas, né? Ele tem vários troféus lá em casa dele, inclusive. Meu pai tem câncer de próstata, mas é um câncer estagnado. E tem um câncer de pele, que ele fez radioterapia aqui no nariz e na cabeça. A gente entende que o importante para meu pai é o conforto presente, do momento presente, um dia depois do outro. Ele precisa ficar bem. É o nosso pensamento, é o pensamento da família dele. Eu fui chamado para vir para o hospital. Não sabia que era aqui. Quando eu cheguei aqui, as minhas forças se renovaram, porque foi um lugar que eu corria. Mais tarde elas vão me botar na cadeira de roda e eu vou ver o pôr do sol, que é uma maravilha. Se eu coloco esse paciente para correr a maratona, eu só vou trazer a ele sofrimento. Então, em vez disso, a gente sugere a ele que vamos sentar aqui e vamos contemplar, de repente, um pôr do sol, aproveitar para dizer desculpa, obrigada, eu te amo e tchau. Porque muitas vezes o ser humano precisa dizer tchau. E aqui a gente autoriza as pessoas a dizerem tchau.
como nós podemos finalizar nossa vida se esse dia fosse hoje. O Hospital Monte Serra, mais conhecido como Hospital das Despedidas, é o primeiro do SUS no Brasil com exclusividade em cuidados paliativos e fica aqui em Salvador. Gerido pelas obras sociais Irmã Dulce e Mãos que Dizem Eu Tô Aqui, e transforma os últimos dias nos melhores possíveis. Não é um hospital que conta dias. Nesse hospital a gente vai fazer com que cada dia conte. Eu cheguei nesse hospital para acompanhar outra paciente. E aí eu encontrei essa moça bonita, né, onde necessitava dos meus cuidados. As pessoas precisam saber, Giovana, que cuidado paliativo não é cuidado de morte. Sim. Cuidado paliativo é cuidado de qualidade de vida. Cuidado paliativo é cuidado de proteção. Aqui dentro é empatia. Você entra de um jeito e você sai de outro. Você sai mais forte, querendo viver mais e fazer mais pelo próximo. A palavra cura ela é muito intensa, né? E ela é muito subjetiva, porque aqui nesse lugar também a gente trata as questões espirituais, né? Respeitando, né, a crença e a religiosidade de cada um. Então esse processo de cura a gente percebe em alguns pacientes, eles trazem aqui nesse contexto. Nem sempre é para a morte. Os cuidados podem ser para a vida. Como eu já vi muitos sair de pé aqui, sentar no banco do seu carro e sair, e a família feliz, todo mundo feliz. Tá recebendo alta hoje? Graças a Deus. Tá feliz? Estou feliz isso. Mas paliativo vem de uma palavra do latim chamada pallium. Palio era um casaco, um manto que os guerreiros utilizavam para se proteger das intempéries. Frio, calor, poeira. Então eles usavam esse manto chamado pallium. Então cuidado paliativo significa um manto de proteção, um manto de cuidado a essas pessoas, independente o quanto elas ainda tenham de vida, mas é o quanto elas estão vivas neste momento. O cuidado paliativo ele tem por princípio nem antecipar, nem prolongar a morte. A morte é inexorável. A gente é voltado e treinado para cuidar emocionalmente também da família e do paciente. Nós cuidamos primeiro do interior, para cuidar também do controle da dor e o emocional também, tanto do paciente como dos acompanhantes, que é a família. A gente vibra sobre isso, falar sobre a vida, mas falar sobre a morte gera medo, tem tabu sobre isso. Todos nós estamos atrelados à finitude desde que a gente nasce. O maior desafio emocional é a hora da perda, da partida do familiar, que não há palavras que venham confortáveis, mas a gente está sempre aqui oferecendo no percurso e na hora da partida, nosso ombro amigo, nossa palavra de conforto, e sempre estamos dizendo, estamos aqui para o que precisar. Eu já vi pacientes chegarem com seus familiares que não conseguiam falar sobre a morte. Então, quando eles adentraram esse lugar, que começaram a se deparar com cuidado humanizado e trazer beleza frente a essa finitude, eu consegui também perceber o quanto é valoroso cuidar de pacientes nesse processo de fim de vida. Empatia, reciprocidade, é fazer sem esperar nada de ninguém. E isso para mim é estar em paz. Nesses 5 meses eu tive a oportunidade de assistir aqui. Surfista, roqueiro. Antes de morrer ele pediu para ouvir uma música do Led Zeppelin que ele adorava no pôr do sol. O plantonista, inclusive, estava, meu Deus, mas como é que a gente vai fazer? Estava um dia lindo, pôr do sol maravilhoso. E a gente achou no Spotify a música dele e ele ouviu, acompanhado do pai, da mãe, da esposa e dos filhos. Uma paciente em específico, que ela queria muito ver o filho. E ela tinha esse desejo e a gente alinhou junto com a família. E após a visita desse filho, ela conseguiu se despedir em tranquilidade e em paz. A paciente estava aqui com a gente, o marido veio visitar e a gente fez a celebração de 50 anos de casado deles aqui, lá no Mirante. Cada dia é o dia que a gente vai fazer dele mais importante. Eu vou falar a você a verdade, eu gostei daqui, sabe? Gostei. Vou com o coração partido, mas tenho que ir. Vou voltar para trazer um requeijão para Dona Silvia. Agora eu vou querer também, viu? Pois não, se você estiver aqui, você come. Pronto. Por que você veio assim?
porque o tratamento aqui é VIP. Tá feliz pela alta do hospital? Tô sim, com certeza. Responsabilidade com cuidado, com a vida. Proteger o que pra gente é sagrado. Entender que a morte é uma etapa da vida, que a gente está aqui para fazer o nosso melhor. Cada dia sabendo que pode ser o último, mas a gente vai fazer ele melhor. Enfim, é belo e incerto, depende de como você vê o novo credo. A fé que você deposita em você só